E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Yahushua, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, se limpo. Ele logo ficou purificado da lepra. Então o Eterno fala para você o seguinte, de que antes você era um leproso, e você não se preocupava com a sua salvação. Mas quando deu o arrebatamento, você estendeu as mãos para o céu, porque você percebeu que estava errado, e o próprio Eterno preparou esses dois canais para você, para que através deles você venha se tornar uma pessoa limpa, porque antes estava sujo por causa do pecado. E disse-lhe então Yahushua: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Então aqui está falando para que na hora de você der a vida, você não saia falando qualquer coisa, mas fale a testemunha, que no caso é Yahushua, que Yahushua significa palavra. E no dia da tortura você vai falar somente a palavra, e essa vai ser a sua testemunha. E entrando Yahushua em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Esse centurião aqui, ele é representado pelo Espírito Santo antes do arrebatamento, que são as pessoas que elas obedecem à palavra do Eterno. E por que, você pergunta? Vamos continuar lendo que você vai entender. E Yahushua lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de ser sarado. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Então as pessoas antes do arrebatamento, eles tinham autoridade, eles tinham o nome de Yahushua. Porque Yahushua disse: Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, através dessa autoridade que o Espírito Santo dava ao homem, ele próprio se curava através da palavra. Quando via uma enfermidade, quando via um demônio, alguma dificuldade, ele usava a palavra do Eterno e os anjos vinham ao seu resgate para ajudar ele em qualquer coisa. E isso também servia com o irmão que estava lá do lado. O irmão estava padecendo de alguma coisa e a pessoa levantava uma oração sobre a vida daquele homem. E o Eterno mandava os seus anjos para servir aquela pessoa através da oração de alguém, que se chama intercessão. E isso é o que está sendo feito agora. O Eterno preparou esses dois canais que você está ouvindo agora, porque ele usou pessoas para interceder por você agora. Então você, que estava paralítico em algum lugar, estava doente por causa dos demônios, outras pessoas oraram pela sua salvação. E o Eterno atendeu a oração deles, criando esses dois canais que vocês estão ouvindo agora. Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. E maravilhou-se Yahushua ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Então aqui o Eterno está falando o quê? Que pessoas do mundo inteiro vai ser arrebatado, e por consequente vai ter pessoas que vão ficar. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui ele não está falando que a pessoa vai parar no lago de fogo. Ela está falando que a pessoa que não entrou no reino certo, que é o do arrebatamento, ela vai ser lançada aqui nesse mundo para passar por essas trevas exteriores. Agora ela tem que estar em mente, né, que ela precisa dar a vida. E como foi dito aqui anteriormente, não há outro jeito de ser salvo a não ser dando a vida. Você pode fazer o que for, qualquer alternativa é dar a vida. Porque esse foi o único jeito que o Eterno preparou para você. E se você estiver recusando, aí ele não pode te salvar. Então disse Yahushua ao centurião: Vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ou seja, através da oração de outra pessoa, intercedeu pela necessidade daquele homem ali e ele foi curado por causa disso. E igualmente agora, o Espírito Santo, usando pessoas normais, preparou esse canal que você está ouvindo e através da intercessão do Espírito Santo usando esses homens, chegou até você. E você vai ser curado, em nome de Yahushua Hamashias. E Yahushua, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então, levantando-se, e serviu-os. Então, o Eterno lhe dá o entendimento de que forma dessa mãe de Pedro aqui doente. A mãe do Pedro é representada como vocês que estão aí.
Vocês estavam enfermos com uma febre que estava condenando vocês ao lago de fogo. E quando deu o arrebatamento, vocês foram curados através do arrebatamento. E falou aqui, né? E tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu-os. Ou seja, ela estava doente e Yahusha tocou, curou ela e ela automaticamente começou a obedecer a palavra servindo Yahusha. E aqui é igualmente com vocês. Deu o arrebatamento, vocês foram acordados dessa febre, que na febre é os demônios, e automaticamente vocês começaram a obedecer a palavra do Eterno. E que palavra vocês estão obedecendo agora? As que estão sendo apresentadas neste canal, onde vocês devem se alimentar, tanto das promessas como o que está sendo dito aqui. Vocês devem confessar o que a palavra diz a respeito de quem vocês são, e vocês devem plantar para o futuro. Eu vou dar a minha vida em nome de Yahushua HaMashiach. Plantando para o futuro, você está servindo o Eterno. E você já está preparando o fruto, germinando dentro de você a semente. Porque você é a terra e as palavras são as sementes. E quanto mais você fala, mais você planta. E consequentemente a planta cresce e dá um fruto. E essa vai ser a sua obra. Então você vai falando, vai confessando, até que você está pronto para dar a vida. E aqui você vai servir Yahushua, não negando o nome dele. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos. E curou todos os que estavam enfermos. Ou seja, os anjos vai pegar você que está lá fora e vai trazer você para uma zona segura, que é a palavra. E através da palavra do Eterno, ele vai expulsar os demônios de dentro de você, a ponto de você conseguir dar a vida. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou seja, Yahushua ele já fez todo o trabalho por você, mas acabou errando numa hora crucial, que era do arrebatamento. Mas ele também já preparou mais uma vez o caminho para você, que no caso é o que está ouvindo depois do arrebatamento. Antes do arrebatamento, qual era a sua função? Se arrepender dos seus pecados, parar de errar, que não era uma coisa difícil, porque se fosse difícil o Eterno não daria isso, né? E, consequentemente, a pessoa seria salvo. E agora, na segunda alternativa, que é a que você se encontra, ele preparou esse canal para te curar mais uma vez. Ele levou sobre você a sua condenação. Então significa que não tem como você estar condenado se você obedecer tudo a risco. E Yahushua, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Ou seja, Yahushua está te dando uma ordem para você sair do lado dos demônios e vir para o lado dele. Antes você se encontrava no lado dos demônios. Só fazia o que o demônio queria, só fazia o que o seu corpo desejava. E olha só onde os pensamentos e o desejo te levou, te fez ficar. Se os pensamentos realmente fossem benéficos para a sua salvação, ele estaria o dia inteiro pensando em como você poderia obedecer melhor o Eterno. Só que olha só, os seus pensamentos te conduzem a ficar longe dele. E igualmente com o seu próprio corpo, você tinha vontade, desejo e sentimento. E esses três te mandavam para longe do Espírito Santo, para longe do Eterno. Então o Eterno, através de Yahushua, porque Yahushua é a palavra do Eterno, está te dando uma ordem para você passar para o lado dele. E como você passa? Obedecendo, não fazendo a sua vontade, e nem sequer obedecendo os seus pensamentos, mas fazendo o que a palavra manda. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Yahushua: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que isso quer dizer? O Eterno fala de um jeito muito simples. As raposas são os demônios, e, no caso, esses demônios são os anjos caídos. Eles têm os corpos para ficarem ocultos. No arrebatamento, muito provavelmente você deve ter ouvido pessoas rindo de uma forma extremamente bizarra, porque ali era um anjo caído em corpo. E as aves do céu têm seus ninhos? Os demônios têm você. Os demônios em espírito, eles habitavam dentro de você através das vontades, desejos, pensamentos e sentimentos. Através desses quatro, ele controlava o seu corpo. Você estava fazendo alguma coisa, vinha um desejo e você obedecia sem nem sequer questionar. Então a ave estava te controlando ali. Mas ele diz: Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Yahushua estava nesse mundo, mas nada desse mundo aqui podia agradar ele de algum jeito. Ele foi embora desse mundo. E desse mesmo jeito você vai ter que se tornar um filho do homem. Você não tem onde reclinar a sua cabeça aqui nessa terra. Você não tem casa, não tem corpo, não tem absolutamente nada aqui. Então você precisa voltar para casa, precisa ir embora desse mundo. Porque tem que entender que o nosso mundo não é aqui e a nossa vida não é aqui. A nossa vida começa no céu, mais uma vez. E outro de seus discípulos lhe disse:
Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. O que é esse sepultar o meu pai? Ele está falando o quê? Senhor, deixa primeiro cumprir uma vontade minha antes de te seguir. Então é isso que ele está fazendo, ele está seguindo a sua vontade. Mas o que Yahushua responde para ele? Yahushua, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quer dizer o quê? Faz a minha vontade, e não faz a vontade que te conduz à morte. É basicamente isso. Mas como a pessoa não lê as escrituras, e quando ela lê atrás de um homem, ela acaba não percebendo essas coisas aqui que são muito óbvias, porque quem lê a Bíblia com certeza vai entender. Isso porque o demônio ele colocou um ditado muito famoso na boca de todo mundo. Eu não consigo entender a Bíblia. Por que você não entende? É uma pergunta muito boa, já parou para pensar? Mas agora você ouvindo esse canal aqui, você entende tudo. Por que você não entendia antes? Aí você se lembra que as palavras são sementes. Se você está falando eu não consigo, você está plantando esta palavra. E logo ela vai dar um fruto de você não conseguir fazer tal coisa. Então quando você lia a Bíblia e falava eu isso, eu aquilo, eu não sei, você estava esperando colher o quê? Bênçãos? Não ia colher. Porque as suas palavras estavam te condenando. E Yahushua disse, pelas tuas palavras serás justificado, mas pelas tuas palavras serás condenado. Então, pela tua palavra negativa te trouxe ficar no arrebatamento, e pelas tuas palavras positivas te tornou uma pessoa salva. Porque em vez de você falar o eu aquilo, porque eu é Satanás, você falou o que a palavra diz. Eu fui arrebatado, eu dei a minha vida, eu suportei a tortura, mas claro que tudo isso no nome de Yahushua HaMashiach. Não se esqueçam que as suas palavras não têm poder, porque se ela tivesse era só você falar, eu não vou fazer isso, e você não fazia. Era só você falar, eu não vou negar o nome de Yahushua, e você não negava. Isso porque as suas palavras não têm poder para mudar absolutamente nada. Porque se tivesse, você não estava aqui, né? Então você aprende agora de que você sempre tem que falar através do nome de Yahushua. Eu vou dar a minha vida em nome de Yahushua HaMashiach. Eu vou ser arrebatado em nome de Yahushua HaMashiach. Eu vou suportar essa tortura em nome de Yahushua HaMashiach. E você não fala só isso, você também fala, o Eterno controla o meu corpo em nome de Yahushua HaMashiach. Se o Eterno controla o seu corpo, ele vai deixar você fazer alguma coisa contrária à sua salvação? Não. E além disso, você fala, o Eterno controla a minha mente em nome de Yahushua HaMashiach. Se o Eterno controla a sua mente, ele vai deixar você se esquivar para outra posição? Não. Então sempre fale concernente à salvação. E sem desculpa. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O que quer dizer Yahushua entrar no barco? É uma forma muito fácil de você entender. Aonde Yahushua ia, os seus discípulos iam. Quando deu o arrebatamento, Yahushua foi embora. E os seus discípulos foram junto. E quando Yahushua te chamar dos mortos, você já deu a vida, então você vai subir. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. O que essas duas partes querem dizer? Yahushua entrar no barco e depois as ondas. Yahushua entrar no barco significa que deu o arrebatamento. E as ondas se mexendo é o rebuliço que vai acontecer depois do arrebatamento. Morte, caos, destruição, roubo e coisas violentas que os homens vão fazer através dos demônios. Então você vê aqui que o mar está totalmente louco. Porque mar é pessoas, nações, línguas, povos, nações e por aí vai. E por que Yahushua estava dormindo? Porque o trabalho que era para ele ter feito ele já fez, ele foi embora. E os seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que nós perecemos. Ou seja, os discípulos eles estavam lá passando por essa dificuldade. E o que eles foram fazer? Ficar chorando ali no canto? Não. Eles foram clamar a salvação, foram proclamar a palavra. E o que você vai fazer agora? Vai ficar parado no cantinho ali chorando como se seu choro fosse resolver alguma coisa? Não, você vai gritar para o Senhor para Ele te trazer a salvação. E que salvação é essa? É você dar a sua vida. E de que forma? Através dos dois canais. Então imprima na sua mente que você precisa dar a vida e não tem outra escolha. E não só diga isso, mas sempre confesse a palavra o máximo que é possível. Porque você não sabe o dia de amanhã e se você ficar deixando para depois pode custar a sua salvação. E ele disse-lhes, por que temais, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ou seja, essas pessoas que ficaram no arrebatamento, elas começaram a correr por aí, sem saber aonde, mas elas se lembraram da palavra, e quando elas clamaram a palavra do Eterno, no sentido de salvação,
o Eterno mandou os seus anjos lá e conduziu essa pessoa para um lugar seguro, e consequentemente veio a bonança sobre a vida dessa pessoa, porque agora ela tem os dois canais, e através dos dois canais ela tem o entendimento, e através do entendimento ela pode dar a vida. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, nessa hora que você estiver ouvindo o canal, você vai ficar maravilhado, porque o Eterno preparou isso até no momento desses, né? Ele sabia que você não ia conseguir ser arrebatado, porque você não estava obedecendo. Mas ele te ama tanto que ele preparou dois canais, porque ele sabia que através desses canais você seria salvo. E por que que ele não te salvou antes, você deve estar se perguntando. E por que que você não obedeceu, você se perguntou também? É muito fácil acusar o Eterno e falar que ele é ruim. Mas e suas obras, você observou? Não. Então você quer culpar quem? Culpe primeiro a si mesmo. Porque ele poderia muito bem não ter preparado o canal, você ficava aí sozinho, morria para o Lago de Fogo, e ninguém se lembrava da sua existência. Alguém aqui ia sofrer porque você não existe mais? Ninguém ia. Então o Eterno, ele quer te salvar, mas o único jeito que te encontra nessa salvação é essa. Você precisa obedecer, pelo menos uma vez na sua vida. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Girgerenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo e a Rushua, filho do Altíssimo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então o que está acontecendo aqui, né? Vocês devem estar se perguntando. Essa daqui ainda está dentro do arrebatamento. Os demônios sabem que o tempo deles ir para o Lago de Fogo ainda não chegou. Eles sabem também que vai ter a tribulação, e eles sabem que depois da tribulação que vai vir o Lago de Fogo. Então, eles estão falando aqui, será se já deu o tempo da gente ir para lá? Porque eles não sabem exatamente o tempo. Por mais que nas escrituras fale que tem 3 anos e meio, a gente não sabe que 3 anos e meio são esses. Porque o tempo que o Eterno segue é o dele, não é o daqui da Terra. Então os demônios não sabem quando vai ser o fim. Por isso que eles já estão aqui falando, né? Se a gente matar esse homem aqui, será que vai ser logo o nosso fim? Por isso que eles vão demorar de te matar na tortura. Mas até nisso você não precisa se preocupar. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Ou seja, deu arrebatamento, os demônios tiveram que sair daqueles corpos porque eles se tornaram pessoas santas, né? Foram levadas para o céu, o demônio não entra no céu. E eles simplesmente foram levados para os porcos. E quem são esses porcos? Lamentavelmente é você que ficou no arrebatamento, porque você está sujo. E agora você precisa fazer o quê? Se precipitar nas águas. E o que é se precipitar nas águas? É se jogar de cara nas escrituras. Lembre-se que águas é a palavra. E como é que você vai se limpar dessa sujeira? Entrando na água. Só que aqui tem que lembrar que é uma água espiritual. Então você vai se limpar desses seus pecados através das escrituras e dando a sua vida. Então os demônios vão sair da sua vida e assim você vai ser salvo. E os porqueiros fugiram. E chegando à cidade divulgaram todas aquelas coisas. E o que acontecera aos endemoniados? Ou seja, os demônios aqui eles vão ficar surpresos. Como assim ele conseguiu dar vida? E ele ainda vai dar essa notícia para outros moradores, ali, que são os demônios em corpo, e eles vão fazer coisas assim para tentar fazer você negar. Só que não vai conseguir, né? Porque maior é o que está em você do que está no mundo. A palavra do Senhor tem muito mais poder na sua vida do que você consegue imaginar. Se você suportou uma tortura gigantesca dessa, você acha que você vai negar assim do nada, só porque quer? Não. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Yahushua, e vendo-o rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Olha só para você ver, né? Você passou por uma aflição lá fora, você sobreviveu até chegar num canto seguro. Isso já mostra que era o Eterno te conduzindo à salvação. E você passou todo esse tempo ouvindo o canal até você se dar vida, né? E basicamente vai ser o que está acontecendo aqui. Os demônios vai ter que rogar para você sair de lá. E rogar como? Te matando. Porque você não faz mais parte desse mundo. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Yahushua, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si:
ele blasfema. O que isso tudo quer dizer, né? O Eterno fala de uma forma muito simples, assim, simples demais. O Eterno, usando certas pessoas, criou esses dois canais e através desses dois canais mandou para você. E no caso, Yahusha passou para o seu lado para te salvar para vir para o lado dele. E depois, essa pessoa aí, que no caso é você, foi trazido nessa maca, você estava paralítico. Então, através do canal, ele preparou para você vir. E a Ruxa fala o quê? Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Ou seja, você que está ouvindo agora, não se preocupa, através do canal você vai conseguir dar a vida e ser salvo. E agora entre os demônios. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Os demônios vão ficar batendo na tua porta e gritando, você não vai conseguir. Mas você vai ouvir quem? A palavra ou os bichos que estão lá fora? Com certeza a palavra, porque lembre-se, a sua palavra e os dos demônios não têm poder. O único poder que existe é o do Eterno. E se nós estamos lendo a palavra dele, nós estamos ganhando o poder do Eterno para dar a nossa vida. Então você não precisa se preocupar com o que o demônio fala lá atrás. E nem quando você for dar a vida, ele começar a confessar os seus pecados na sua frente para te tirar da comunhão que você está com a palavra. Lembre-se que Yahushua ele já perdoou os seus pecados desde que a hora que você entrou nesse canal. Porque se não existisse salvação para você, você nunca teria entrado nesse canal. Então coloque isso em mente. O Eterno já preparou o caminho da sua salvação. Mas isso depende sempre de você querer essa salvação. Porque ele nunca vai te obrigar a fazer nada. Mas Yahushua, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais maus em vossos corações? Então Yahushua ele sabia, no caso o Eterno ele sabia que os demônios iam te acusar. Então ele basicamente preparou os canais para que você tivesse uma defesa, mais uma vez. Pois qual é mais fácil dizer? Perdoados-te são os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Ou seja, o Eterno para te mostrar que ele tem poder de salvar a tua alma, ele vai dizer a ti próprio, sai dessa condição de pecado, dá a tua vida e vem morar comigo para toda a eternidade. E para te mostrar que a minha palavra tem poder, eu próprio, vou te conduzir à salvação. Isso é o Eterno falando para você. Porque esses canais são deles. As vozes podem até ser humanas, mas quem está falando é ele. Então ele mesmo vai vir te buscar. Assim se cumpre aquela profecia que diz, e assim diz o Senhor Eterno, eis que eu mesmo irei atrás das minhas ovelhas e as buscarei. Então, se você está ouvindo esse canal, você não é um qualquer, você é a ovelha do Eterno. É o bem mais precioso dele. E você acha que ele vai deixar você aí só porque sim? Não. Ele próprio está vindo aqui te salvar. E toda a escritura aqui, ela é resumida em você. Mas lembre-se, não é porque está sendo dito isso aqui que já significa alguma coisa. O querer tem que sempre vir de você. Se você não tiver essa vontade de ser salvo, não tiver esse querer, o Eterno não vai te obrigar a fazer uma coisa que você não quer, porque isso vai contra o que ele acredita, porque ele quer que o reconhecimento do amor venha através da nossa obediência, e não porque ele está te obrigando a fazer alguma coisa. Porque se ele te obrigasse a fazer algo, você não seria chamado filho, mas de servo, né? E se você é filho, você ama o pai, você faz as coisas sem questionar, porque ele é o seu pai. Quem sabe a verdade, é você ou ele? Quem veio primeiro? Ele. Então, se ele veio primeiro, ele sabe o que é melhor para você, antes mesmo de você pensar em alguma coisa. E disso entra o que já foi falado anteriormente. Ele sabia que, se não desse o arrebatamento, você não seria salvo. Então, o único jeito que ele encontrou de salvar você era dando o arrebatamento. Então, você vê que até nesse momento, esse foi o melhor caminho que ele achou para sua salvação. Então, não recuse, abrace, porque a sua história poderia ter sido muito diferente. Você poderia estar no Lago de Fogo agora, poderia estar sofrendo lá agonizantemente e a pior parte não seria nem essa. A pior parte seria saber que nunca mais vai sair de lá. E, por fim, ninguém ia se lembrar que você existiria. Ninguém rogaria ao Pai pela sua alma, porque ninguém ia se lembrar de você. Ser apagado da existência não é bom. Não que você vai deixar de existir, né? Deixar de sofrer. Mas significa que ninguém vai ter memória de que você existe. Mas você ainda vai continuar lá sofrendo. Como é agora, né? Você olha para o seu chão, você não sabe quantas pessoas estão lá embaixo. Você nem sequer se lembra se uma pessoa está lá embaixo. E esse é o caminho que aquela pessoa se encontrou, apagada. E levantando-se foi para sua casa. Ou seja, quando Yahushua te curar aqui,
Quando você der a vida aqui, você vai ser levantado pelos anjos e vai voltar para casa, porque a nossa morada não é aqui nessa terra. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou ao Eterno, que dera tal autoridade aos homens. E aqui a multidão é os anjos lá em cima, batendo palmas, glorificando ao Eterno, porque mais uma alma foi salva. Você não vai chegar lá como se fosse um intruso e os anjos vai fechar a cara e falar: não, senhor, esse daí não era para ter salvo, olha como ele é egoísta. Não. Eles vão gritar, bater palma, ficar alegre porque você fez o que era certo, voltou para casa. Como que alguém ficaria alegre sabendo que você está lá embaixo? E é por isso que o Eterno vai apagar nossa mente. Porque se nós se lembrássemos que vocês estão aí embaixo, nós não conseguiríamos ser felizes. Então o único jeito foi esse. E nós não seríamos felizes porque vocês estão aí embaixo. Nós não seríamos felizes porque nós vimos que vocês próprios escolheram a perdição em vez da salvação. Nosso sofrimento não seria ver vocês sofrendo, mas a escolha de vocês terem traído o Eterno. Um Eterno que só fez coisa boa e você considerou ele como uma pessoa má. E você preferiu ficar com os demônios mesmo sabendo da condenação. Essa seria a pior tristeza de todas. Ver que a pessoa prefere muito mais a dor do que um pai. E a Yahushua passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ou seja, independente de onde o discípulo de Yahushua estava, ele ia atrás. Independente de onde você está, o Eterno vai atrás de você. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Yahushua e seus discípulos. Ou seja, aonde a palavra também está, as pessoas vão correr até ela. Então, se você achou esse canal aqui, foi porque o Eterno te conduziu até esse canal, porque ele quer te salvar. Ele foi até você e te chamou. E ele não olhou para sua aparência, se você era justo, santo, perfeito. Ele olhou unicamente porque você era filho dele e ele queria te trazer a salvação. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí aqui você vê, né? Os demônios lá fora, gritando para você aqui dentro e falando como você é pecador e declarando seus pecados. Mas você tem que lembrar que o Eterno preparou você exatamente para essa hora. E Yahushua, porém, ouvindo isso, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ou seja, os demônios lá, eles se acham certinhos, podemos dizer assim, porque eles já estão condenados. Aí eles vão gritar para você que tu também faz parte de um condenado, e se você aceitar o que eles estão falando, eles vão te condenar. E Yahushua, ou o Espírito Santo, através dos dois canais, existe na lâmpada, o Espírito Santo ministra, está te chamando porque você está doente. E ele precisa te curar. Então aceite a sua doença e venha ser curado através do canal. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ou seja, o Eterno está falando aqui, né? Ele quer misericórdia. O que é misericórdia? Se compadecer do que Yahushua teve que passar. Então você também precisa passar pelo que ele passou, precisa ser obediente. E não sacrifício. Não ficar fazendo ritos e coisas inúteis que não vai te salvar a lugar nenhum. Ficar chorando ali e ficar pedindo perdão não vai mudar nada. Agora você se levantar, vir assistir o canal, aí sim vai fazer uma grande diferença, porque isso vai te salvar. E ele ainda fala: porque eu não vim a chamar os justos. Por que ele não veio chamar os justos? Porque os justos já foram arrebatados. Mas os pecadores ao arrependimento, ou seja, ele veio te salvar nessa hora trágica, que no caso você ficou no arrebatamento, tem que passar por uma tortura, ainda vai ter que enfrentar um óculos que você nem sabe que jogo vai ter que participar. E se você falhar nesses três, você ainda vai ter que enfrentar o Lago de Fogo que vai ficar para sempre. E imagina passar por essas 4 coisas sozinho. Não, o Eterno ele veio te salvar através desses 2 canais. Mas lembre-se, a escolha está sempre nas suas mãos. E por que dito isso? Lembre-se de Adão e Eva. O Eterno ele deu apenas um mandamento a eles. E ele deu total liberdade para que o homem pudesse escolher por si próprio. E eles escolheram a perdição, no caso condenando a humanidade ao lago de fogo. E mais uma vez ele deu essa escolha a você. Se você escolher comer o fruto do pecado lá, você vai para o lado dos demônios. Mas se você escolher comer a árvore da vida, você vem para o lado de Deus. Porque até nesse momento ele não tirou o poder de escolha de você. Ele te chamou para a salvação, mas é você que escolhe entrar pela porta. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Yahushua:
Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Então jejuarão. Ou seja, enquanto o arrebatamento não aconteceu, nós estamos com Yahushua e o Espírito Santo. E nós não precisamos fazer esse jejum como vocês vão fazer. Mas quando desce arrebatamento, aí é a hora que o esposo é tirado e vocês começam o trabalho de vocês, que é fazer os jejuns, as orações, e ficar o máximo que podem assistindo os vídeos. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, torna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Assim ambos se conservam. O que ele está falando, né? De que não dá para você ser salvo com o entendimento velho. A roupa velha aqui não vai se misturar com o tecido novo. E nem o vinho velho vai se misturar no odre velho. Você precisa ter práticas e obras novas. E isso também se refere que se desse o arrebatamento e levasse você em pecado, você não ia poder entrar no céu. Então você precisou ficar para a sua salvação acontecer. É uma coisa bem simples de se entender. Não dá para você pegar uma coisa velha e colocar em algo novo, não vai se encaixar. Você precisa do novo para pôr no novo. Precisa renovar o seu entendimento para dar a vida para o Espírito Santo te dar uma nova vida, te dar um novo corpo. Mas se você ficar com as obras velhas, você vai receber o entendimento velho e vai ficar com a carne velha e você vai para o lago de fogo, que é um lugar velho. O céu se renova de dia em dia, mas o lago de fogo é uma coisa só. Morte, morte, dor, dor, tristeza, tristeza e acabou. Agora o céu é alegria, renovação, felicidade, o Eterno criando novas coisas, você fazendo amigos. Todo dia você vai se renovando lá dentro. No Lago de Fogo você não vai ter nada disso, tirando o entendimento de isso dói. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um principal, e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Yahushua levantando-se o seguiu, e ele e os seus discípulos. Quem que é esse homem aqui, né? Caso vocês não saibam, né, antes do arrebatamento existem muitas pessoas orando por vocês. E é esse homem aqui que está rogando pela filha dela, são essas pessoas que estão orando por vocês, para que Yahushua venha te curar. E eis que uma mulher que havia já 12 anos parecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Yahushua voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Isso quer dizer o quê, né? Que antes do arrebatamento vai ter pessoas que vão correr atrás da sua salvação. E pela obra delas, elas serão salvas. Vão ser levadas no arrebatamento. E Yahushua chegando à casa daquele principal, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ou seja, o Eterno está falando para vocês que vocês não estão mortos ainda, vocês só estão dormindo. E o único jeito de ser acordado é dando a vida, que é vocês entrando na vida real. E os demônios aqui vão rir de vocês, porque eles vão ficar gritando lá fora, vocês não vão conseguir, não adianta, se entrega logo, isso daí é demais para vocês suportar. E várias outras coisas. Mas lembre-se, a palavra dos demônios não tem poder, porque se tivesse poder eles não iam para o lago de fogo. Então, o único que tem poder aqui é a palavra do Eterno, porque ele disse que ia dar o arrebatamento e olha só, deu, né? E logo que o povo foi posto fora, entrou Yahushua, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Está vendo? Quando você ficou no arrebatamento e Yahushua tocou em você, a palavra entrou em você, você deu a vida e se levantou para a salvação. E quando você se levantou para a salvação, você deu a vida e foi salvo. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Ou seja, os demônios viram que você foi salvo e eles começaram a falar, gente, mais um foi salvo. Pior a situação. E partindo Yahushua dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tenha compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram-se dele. E Yahushua disse-lhes, crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Isso daqui é 2 partes bem cruciais. A primeira é antes do arrebatamento e a segunda depois. Antes do arrebatamento vai ser aquelas pessoas que elas vão perceber
que o arrebatamento está chegando e vão começar a clamar ao Eterno para ele abrir o entendimento, para que ela saiba o que precisa fazer para ser salvo. E na segunda parte, que é quem ficou no arrebatamento, é a mesma situação. Ela vai vir para esse canal, o Eterno vai tocar na mente dela, que os olhos é o entendimento, e através desse entendimento novo, ele vai salvar essa pessoa. Por isso que ele fala, seja-vos feito segundo a vossa fé. Fé é entendimento. Seja-vos feito segundo o vosso entendimento. Para salvação, salvou de acordo com o entendimento que aquela pessoa tinha, para ser salva, antes do arrebatamento. E salvou aquela pessoa de acordo com o entendimento dela para dar a vida. E os olhos se lhe abriram, e Yahushua advertiu-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Ou seja, a pessoa foi salva, subiu, e foi divulgado lá que essa pessoa foi salva, mais um voltou para casa. E essa fama foi divulgada por toda a terra, por toda a terra celestial. E havendo-se eles tirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Ou seja, esse mudo aqui, esse endemoniado, é você que ficou no arrebatamento. Os demônios te impediam a falar a palavra de Deus. Os demônios te impediam a ser obediente à palavra do Eterno. E quando deu o arrebatamento, você veio para esse canal, o canal te trouxe a salvação, e na mesma hora você começou a gritar lá fora a palavra do Eterno. E todo mundo ficou maravilhado com a coragem que você teve. Mas não que fosse você sozinho, mas o Eterno te conduzindo até esta coragem. Porque as Escrituras bem dizem, né? Que o homem não pode coisa alguma se do alto não for dado. Então foi o Eterno que te deu essa capacidade de passar por essa tortura. E mais uma vez ele diz, né? De que todas as obras são manifestas no Eterno. Então, além dele te dar esta coragem, ele te deu essa coragem manifesta nele. Por isso que a sua salvação nesse canal está 100% garantida, desde que você queira. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Ou seja, é os demônios mais uma vez falando qualquer outra coisa que te tire da palavra do Eterno. E se você cair nesse truque, aí você está em maus lençóis, porque pode ser o caso de você não conseguir voltar a entrar na unção da palavra. E percorria e arruxou todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, independente de onde você esteja, o Eterno vai chegar até você. E independente do demônio que você tenha, ele vai tirar de você e vai te levar à salvação, desde que você queira. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andava desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, o Eterno viu lá de cima que vocês aqui estavam desgarrados, perdidos e sem salvação. Então o único jeito que ele achou a salvação para vocês era realmente dando o arrebatamento, porque sem ele não há salvação. E se não desse o arrebatamento, vocês ficariam nessa condição de mortos, vocês morriam por uma causa natural ou um acidente, depende de como vocês fossem morrer, e quando vocês abrissem os olhos estava no lago de fogo. Então 1000 vezes ter acontecido o arrebatamento e sido salvo, do que ter tido uma vida sem graça, uma vida miserável e ter parado no lago de fogo. Fez alguma diferença? Não. Só muda que você sofreu nada, podemos dizer assim, para você sofrer de verdade. Já teve uma vida ruim, que ainda vai ter uma pior no lago de fogo. Não. 1000 vezes ter ficado no arrebatamento para ser salvo do que não ter salvação nenhuma. E não adianta vir com eu poderia ter sido salvo se o arrebatamento não tivesse dado. Isso daí é mentira, é Satanás te enganando de novo. Se não desse o arrebatamento, você mudaria suas obras? Não mudaria, não adianta tentar se enganar. Você ia sempre pro lago de fogo e não adianta dizer que não. Você está mentindo para você mesmo, o demônio está tentando te enganar de novo. Então não escute seus pensamentos, fale o que a palavra diz. O Eterno sabe o que é melhor para você. Porque se ele não soubesse, né, aí tudo bem, mas ele sabe. E ele sabe, mais uma vez, que se não tivesse dado o arrebatamento, você não tinha salvação. Porque se tivesse, você não tinha ficado, é só você analisar. Como é que você quer fazer um cálculo de 0 mais 0 que dá 2? Não tem como. Você tem raciocínio, você não é uma pessoa ilógica, sem pudor, né? Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, olha aqui para vocês entenderem que o que está sendo dito aqui é verdade. Ele está falando que a seara é muito grande, está falando que a população é muito grande, mas tem pouca gente trabalhando aqui para ser salvo. Então ele está falando para rogar mais pessoas para trabalhar na sua salvação. E como é que ele fez isso?
dando um arrebatamento, porque se não desse o arrebatamento, você morria para o lago de fogo. Então você foi uma seara que não tinha ninguém trabalhando. E agora que deu arrebatamento, quem está trabalhando pela sua salvação? Você mesmo. E agora quebra o teu argumento de que você poderia ter sido levado no arrebatamento. Se você pudesse realmente ter sido levado no arrebatamento, você não teria ficado. Então mostra que você não estava nem aí com a sua salvação. E se você não for honesto consigo mesmo, quem vai ser? Não adianta tentar enganar Deus. Você não consegue enganar nem a você mesmo, como você acha que vai enganar o Senhor de tudo? Não é mais tempo de ser ignorante, é tempo de aceitar o que a verdade diz. E a verdade é esta: você não tinha salvação, o Eterno arranjou um jeito de você ser salvo, e se você desprezar até isso, aí a sua situação é uma só, que eu não preciso comentar porque a sua mente já te acusa.